Olá, que bom ter a tua companhia. Estamos chegando ao 143º dia da nossa leitura bíblica. Eu quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, o teu comentário e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura de Números no capítulo 32, iremos a Salmo 77, iremos a Isaías no capítulo 24 e, por fim, finalizando a leitura de hoje, nós vamos a 1 João no capítulo 2. Aqui, em Números, no capítulo 32, nós vamos ler sobre as tribos de Ruben e de Gade se estabelecendo na Transjordânia. Diz assim as Sagradas Escrituras, em Números, no capítulo 32. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Minha, Hesbon, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e seus servos possuem gado, e acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dado a este seu servo como herança, não nos faça atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão para a guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrarem na terra que o Senhor deu a eles? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando eu os enviei de Cádiz Barneia para verem a terra? Depois de subirem ao vale Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhe tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez esse juramento: como não seguiram de coração íntegro nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito, verá a terra que prometi sobre juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jofano, Jefoné, e o Quenezeu, e Josué, filho de Nun, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que tinham desagradado com o seu mau procedimento. E aí, então, vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel, e deixarem de segui-lo de novo, ele os abandonará no deserto, e vocês serão um motivo de destruição de todo o povo, de todo esse povo. Então se aproximaram de Moisés e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado, e cidades para nossas mulheres e nossos filhos, mas nós não armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que tenhamos levado o seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas, para que se protejam dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberam a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança seja dada do lado leste do Jordão. Disse-lhes Moisés: se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidade para suas mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos como meu senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui na cidade de Gileade. Mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como o meu senhor está dizendo. Moisés deu a seguinte instrução acerca deles, ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Nun, e aos chefes da família da tribo de Israel: se os homens de Gade e de Ruben, todos armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês, perante o Senhor, então, quando a terra for subjugada perante vocês, entregue-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas se não atravessarem armados como vocês, terão que aceitar a propriedade dele como vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã.
mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade, de Ruben, a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, o rei de Og, rei de Bassã, toda a terra das cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Nimrã e Bet-Arã, como cidades fortificadas e fez currais para os seus rebanhos. A tribo de Ruben reconstruiu Resbom, Eleale e Kiriataim, bem como Nebo e Baal-Meor. Abre parênteses, estes nomes foram mudados, fecha parênteses. E Sibemá, e deu outros nomes a essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá estavam. Então Moisés deu a Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e a eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados dele e chamou de Ravote e Jair. E Noba conquistou Kenate e os seus povoados e chamou de Noba, dando-lhes o seu próprio nome. Vamos agora a Salmo 77. Aqui também é uma canção ministrada pela família de Asaf, que ele aqui clama ao nosso Deus por socorro e que ele escuta o angustiado e quando ele está aflito, ele busca o Senhor. Vamos à leitura? Salmo 77. Clama a Deus por socorro. Clama a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembra-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou e não consigo falar. Fico a pensar nos dias em que se foram, nos anos há muito passado. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o teu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor e a minha mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os seus antigos milagres, meditarei em todas as suas obras e considerarei todos os seus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Com teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus os trovões. As tuas flechas reluziram em todas as direções. No redemoinho estrondou o seu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, e o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Vamos agora ao profeta Isaías, no capítulo 24, que aqui ele vai falar sobre a devastação do Senhor na terra. Diz assim, profeta Isaías, capítulo 24. Veja, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. Arruinará a sua superfície e espalhará os seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e completamente e totalmente saqueada. Quem falou essa palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, no mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis e violaram o decreto e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e o seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se, e a videira murcha. Todos que se divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegram parou. A harpa cheia de júbilo está muda. Já não bebe vinho, entoando canções. A bebinha fermentada é amarga para os que bebem. A cidade vã está em ruína.
A entrada de cada casa está fechada. Nas ruas clamam por vinho, e toda alegria chegou ao fim. Toda celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas, sua porta feita em pedaços. Assim será na terra, entre as nações, como quando se usa a vara na oliveira, ou se buscam os restos das uvas após a colheita. Erguem as vozes, cantam de alegria, desde o ocidente aclamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois o Senhor no oriente e nas ilhas do mar exaltam o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantar, glória seja dada ao justo. Mas eu disse, que desgraça, que desgraça, ai de mim, os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente, pavor, cova e laço os aguardam. Ó habitantes da terra, quem fugir ao grito do terror cairá na cova, quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas do céu, tremem os alicerces da terra. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que ela cai para nunca mais levantar. Naquele dia, o Senhor castigará os poderosos em cima da terra, em cima dos céus, e os reis embaixo da terra. Eles estarão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje, que está lá em 2 João, em 1 João, no capítulo 2. 1 João, no capítulo 2. Ele aqui continua a descrever sobre o andar na luz. E ele também fala que não devemos amar ao mundo, e ele também fala uma advertência contra os anticristos. Diz assim, 1 João, capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. E aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que eu escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu escrevo a vocês, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês, porque conhecem aquele que desde o princípio. Jovem, eu escrevo a vocês, porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês, porque conhecem ao Pai. Pai, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele desde o princípio. Jovem, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não ame o mundo, nem o que nela há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, as ostentações dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho, e todo que nega o Filho não tem Pai.
Quem confessa publicamente o Filho também, o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no seu Pai. E essa é a promessa que ele fez, a vida eterna. Escreva essas coisas a respeito daqueles que não querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam e dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vida. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Muito obrigado para mais um dia dessa leitura da tua companhia. Estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir. Até lá.